judiciárias que assistem ao vivo a este fórum, que também está sendo transmitido pelo YouTube. Terá início neste momento o segundo dia do terceiro Fórum Jurídico da Escola de Magistratura Federal da Primeira Região, com o tema Combate à Corrupção em um Estado Democrático de Direito. Compõe a mesa de honra dos trabalhos os excelentíssimos senhores Juiz Federal Marlon Souza e o desembargador federal do Tribunal Regional da Primeira Região, Neide Barros Belo Filho. Alô? Deixa eu funcionar. Tá. Bom dia. Bom dia a todos. É uma grande honra fazer parte da mesa com o desembargador Ney Belo, profissional do direito de extrema qualidade, não somente técnica, como também teórica. Esse painel aqui nós vamos tratar sobre judiciário, investigação, prisão e tutela da liberdade. Bom, há 6 anos, melhor dizendo, quando eu me removi para Belo Horizonte, quando eu comecei a jurisdição criminal em Belo Horizonte, justamente porque eu adorava a seara criminal, e um dos principais pontos com o qual o juiz criminal ele se depara no seu dia a dia é justamente com como lidar com as prisões antes da sentença penal condenatória, né? Porque há a pressão de todos os lados, a pressão da mídia, a pressão da polícia, a pressão do Ministério Público, e o juiz ele deve se ater aos fatos que lhe são passados de maneira que ele decida da melhor forma possível, justa e de acordo com a sua consciência. Bom, hoje quem vai nos falar aqui sobre esse ponto é o desembargador Ney Belo. Vou falar brevemente sobre o seu currículo. Desembargador federal junto ao TRF da Primeira Região, doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, com pesquisa elaborada na Universidade de Coimbra e na Università degli Studi del Lecce, Itália. Pós-doutor em Direito pela Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, graduada em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, professora adjunta da graduação e da pós-graduação na Universidade Federal do Maranhão, professora em regime de colaboração técnica da Universidade de Brasília, relator da Comissão de Juristas para a Reforma da Lei de Entorpecentes, relator da Comissão de Juristas para a Reforma da Lei de Improbidade, integrante da Academia Maranhense de Letras, com 8 livros e diversos artigos publicados. Bom, com a palavra, Dr. Ney Belo. Bom dia a todos. Muito obrigado pela apresentação feita pelo Marlon. As minhas primeiras palavras são de agradecimento remoto, eu diria, em primeiro lugar, ao desembargador Souza Prudente, nosso diretor da escola, pelo convite que me foi efetuado, e principalmente um agradecimento ao Dr. Pedro, nosso magistrado, querido magistrado e coordenador desse seminário. É um prazer imenso e uma felicidade maior ainda poder reencontrar tantos colegas, tanto do Ministério Público Federal, que num dado momento também foi a minha casa, e uma feliz casa, diga-se de passagem, e também amigos da jurisdição criminal, que poucas vezes nós temos a oportunidade de ver, em função da rotina de todos nós. Eu brincava com um queridíssimo amigo que os senhores passam no concurso, encontram com a gente na época do treinamento, visitam o tribunal, depois desaparecem no âmbito da Primeira Região, que é poder mais longo, e a gente precisa de momentos como esse para rever os amigos queridos, as pessoas por quem a gente tem um carinho muito grande. Feito o meu agradecimento inicial, primeiro eu gostaria de demonstrar ou de descrever o nosso roteiro de viagem. Obviamente, essa conferência tem um texto. Em outras culturas acadêmicas, esse texto deveria ser lido, não, doutor Saulo, mas efetivamente não é essa a nossa praxe, e eu vou me poupar e poupar os senhores de uma leitura que não seria tão veloz e tão dinâmica. O nosso roteiro de viagem começa com a exposição acerca de 3 pontos. Primeiro, eu gostaria de tentar conversar com os senhores e articular algumas ideias, tanto no plano da sociologia do judiciário, quanto do plano do estabelecimento de razões para a atuação do judiciário, para tentar entender por que razão o desejo de punição adquiriu a dimensão que adquiriu no Brasil de hoje. Qual é esta razão? De onde vem isso? Qual é este motivo? Eu entrei no sistema de operadores do direito criminal em 92, como promotor
Promotor de Justiça, e de 92 a 2019, diversas ondas e diversos momentos apareceram dentro das instituições. Hoje nós vivemos um movimento extremamente diferenciado daquele que vivíamos quando o Adão trabalhou conosco lá na Associação Judiciária do Maranhão, quando o doutor Ivo começou a trabalhar na jurisdição criminal tempos atrás, e o doutor Leão também era magistrado criminal, salvo engano, em Marabá. Enfim, tudo mudou de lá para cá. O que efetivamente aconteceu? Eu pretendo articular algo em torno disto para pensarmos juntos as razões dessa modificação. Lembrando que, numa brevíssima e veloz estatística, eu posso dizer que o meu percentual de condenação no TRF1 continua em 76%. É um percentual muito próximo aos 75% que eu tinha quando era juiz criminal. E, no entanto, hoje, não raro, eu consigo ver, em função de uma ou outra decisão, uma adjetivação de juiz garantista, não sei exatamente o que isso significa, porque quem adjetiva isso talvez não tenha conhecido Ferraioli e nem tratado do que efetivamente é um garantismo, mas isso é, na verdade, uma simbologia. E essa simbologia, se nós formos para termos absolutamente estatísticos e técnicos, é uma simbologia utilizada hoje que é o contrário de um juiz com sânia condenatória, que é outro adjetivo que eu suportei lá pelos anos 90, quando a forma de julgar e a estatística de condenações e absolução é exatamente a mesma. Então, é preciso pensar o que é que mudou no entorno para que considerações acerca desta atuação sejam tão díspares e tão diferenciadas. Segundo ponto, qual é o contorno, então, já que nós estamos falando de prisão, qual é o contorno dogmático da prisão antecipada no Brasil? Eu vou usar o termo prisão antecipada para tratar de tudo que não é prisão pós-trânsito em julgado. E, efetivamente, discutir quais são os elementos constitutivos da prisão preventiva no nosso modelo dogmático, da prisão temporária, da prisão mediante decisão condenatória de segunda instância sem trânsito julgado na pendência de recurso sem efeito suspensivo, e tentar entender qual é a lógica aplicada pela Corte Superior, e eu vou usar especificamente o STJ, para conseguir entender qual é a razão dogmática, qual é a racionalidade desse tipo de procedimento. E, no terceiro momento, tentar entender, articulado a partir das duas primeiras observações, qual é a posição do nosso judiciário, como é que eu enxergo, e outras pessoas terão efetivamente leituras diferentes, o momento do judiciário criminal brasileiro. Tentar articular, com base na primeira e na segunda parte da nossa conversa, quais são os elementos que nos levaram a caracterizar o judiciário hoje da forma como eu pretendo caracterizar isto. Em primeiro lugar, começa então a nossa viagem discutindo o que eu chamo no texto de função de punição prévia como necessidade. A ideia de punição prévia como necessidade é uma ideia que, efetivamente, o nosso momento histórico deixa isto muito latente. As pessoas não têm mais o senso comum, e também o senso comum teórico de boa parte dos juristas, não tem mais, vamos usar um termo coloquial, paciência para entender que após 10, 12 anos, ou 28 recursos criminais, esse é o número máximo dos nossos recursos, o máximo não existe, é muita pretensão, mas é o razoável numa sequência, são 28 recursos até o começo da execução, e o senso comum, e boa parte dos juristas, e boa parte dos que pensam a estrutura do judiciário, não tem mais paciência nem tranquilidade para esperar 28 recursos até o momento específico da condenação. Pois bem, por que razão essa punição prévia virou uma necessidade? Eu articulo esse raciocínio com duas observações. Em primeiro lugar, a punição prévia sempre foi uma realidade. Só que ela sempre foi uma realidade para as classes C e D. Ela sempre foi uma realidade para todo o processo de encarceramento a partir de crimes que são trabalhados ou praticados com um volume maior pelas classes C e D. Estou tratando do quê? Estou tratando do tráfico de entorpecente de pequena monta nos morros e nas favelas, dos pequenos ou médios crimes contra o patrimônio, dos grandes crimes contra o patrimônio articulados por essa massa C e D contra instituições bancárias, estou falando de assalto a bancos em cidades do interior, ou homicídios que envolvam a discussão de crimes organizados ou de quadrilhas vinculadas ao tráfico. Para essa realidade, sempre houve uma punição antecipada. Porque a nossa forma de discutir processo criminal sempre foi, de certa maneira, uma seletividade criminológica. Nós sempre pensamos quais os crimes que
que efetivamente merecem uma punição prévia e vamos guardar esse raciocínio para a minha articulação posterior. Um exemplo que eu gosto de citar é um caso do ex-aluno que chega no gabinete e diz assim: professor, hoje eu vou fazer a primeira sustentação da minha vida, ela não será na sua turma, então eu queria lhe explicar. Depois não, faça. E ele me explica lá uma interceptação das comunicações telefônicas feita clandestinamente por 4 meses. Aí me descreve que não houve autorização judicial, que está confessado que não houve autorização judicial, me explica tudo, e termina e eu digo a ele, bom, qualquer jurisprudência do STJ e do TRF1 lhe diz que o processo é nulo. Todo o processo parte de uma interceptação que durou 4 meses sem autorização judicial, não há outra prova que possa ser desvinculada da interceptação, não vejo o maior problema. Aí ele me agradece, risonho, sai da sala, quando ele bota a mão na maçaneta da porta, me ocorre a seguinte pergunta: fulano, que crime foi esse? E ele vira lá, esse tráfico de entorpecente, 2 toneladas, vai perder de 3-0. Efetivamente, perdeu de 3-0. Articulou-se, evidentemente, um raciocínio de que aquela interceptação, por alguma razão, não era a única prova, porque você poderia ter chegado à droga por um telefonema de alguém, um vizinho, enfim, é o que eu chamo de teoria das suposições. Isso demonstra claramente, e eu coloco isso no artigo científico, que a nossa forma de perceber a prisão, ela é efetivamente seletiva, ela sempre foi. E eu não sei se isso é bom ou se é mal, por enquanto eu ainda estou no campo da descrição. Mas nós não tratamos uma nulidade num processo de tráfico de entorpecente de 2 toneladas do mesmo jeito que nós tratamos uma nulidade num processo de crime contra a honra, num processo de quaisquer outros crimes que não envolvam algo ou um bem jurídico protegido que o judiciário, que a sociedade, num certo senso comum, tenha como algo a ser absolutamente reativado. Então, efetivamente, essa punição prévia sempre existiu, porque nós sempre criamos uma lógica seletiva baseada em outros conceitos, e a grande maioria metajurídicos, para definir aquilo que pode e aquilo que não pode ser objeto de uma prisão, mesmo que envolvam nulidades. Enfim, num dado momento no país, alguns delitos praticados pela classe A e B, principalmente os crimes de corrupção de que trata esse seminário, passaram a ser objeto de diversas prisões antecipadas, a começar com as primeiras operações do Brasil no começo dos anos 2000 e cumular, evidentemente, com a Operação Lava Jato. Nós começamos, então, num dado momento, a ter um volume de prisões muito maior. Esses 2 fatores nos levam à seguinte situação. Em primeiro lugar, sempre se compreendeu que havia uma seletividade, que esses crimes específicos, a depender da moral coletiva, eram alguns que deveriam dar aso a punições de qualquer natureza, e essas prisões sempre aconteceram antecipadamente, e, por outro lado, começa a existir uma sensação de que, enfim, eu estou aplicando o direito. Enfim, a lei vale para todos. Finalmente, nós podemos estabelecer um processo de persecução criminal que funciona no dado limite da consequencialidade com a prisão, porque eu vejo empresários, ex-presidentes, políticos, ex-senadores encarcerados. Esse clima gera, evidentemente, 2 sensações, aí é uma consideração sociológica. Primeiro, a sensação de que agora a lei vale para todos. Então, não é só o pobre do morro, não é só o negro da favela que efetivamente é encarcerado, são também outros operadores econômicos e políticos. E essa sensação de catarse faz com que desejemos cada vez mais que isso efetivamente passe a ocorrer. Portanto, essa sensação subjetiva, ela efetivamente leva a um estado de compreensão acerca de quão interessante, quão politicamente viável é a punição antecipada, que gera efetivamente um clima de catarse. Bom, isso efetivamente tem um dado negativo apontado por alguns pesquisadores da Universidade de Harvard, que é o seguinte: num dado momento, eu corro o risco de estabelecer um discurso ideológico sobre isto quando eu trato da discussão com o Estado. Se nós temos um governo de direita, e aí vamos estabelecer apenas o conceito econômico, estou falando apenas de partidos ligados ao ideal da liberdade, ligados ao ideal da economia de mercado,
eu tendo naturalmente a entender que as corrupções de Estado, elas são vinculadas a uma ideia política de direita. Se eu inverto a lógica, e naquele Estado específico que eu tenho é um governo pretensamente de esquerda, e aí eu estou usando esquerda no sentido tanto da compreensão da economia estatal quanto dos ideais da esquerda, ainda que distantes, eu tenho a compreensão, ou o senso comum acaba estabelecendo a compreensão, de que toda lógica de corrupção ela é vinculada à esquerda. E eu crio o seguinte binômio: política é igual a crime. E se estamos num governo de esquerda, corrupção é igual à esquerda. Política é igual a crime, se estamos no governo de direita, significa necessariamente que corrupção igual a um ideário de direita. E aí eu simplesmente estabeleço, sob a lógica do discurso criminal, um discurso ideológico. Essa é a crítica que se faz à operação Manipuliti na Itália. Essa é a crítica que se faz, essa é a crítica que se estabelece em solo italiano como consequencialidade do movimento de combate à corrupção. É você simplesmente criar um ideário de discurso e esse ideário de discurso se localizar num discurso maniqueísta. Aqui é bom, aqui é mal, aqui é corrupção, aqui é combate à corrupção. E estabelecer para os atores do processo uma lógica absolutamente disjuntiva, de quem não se estabelece naquele binômio ideológico que eu crio um senso comum, ele necessariamente é a favor da corrupção, ou ele necessariamente não está na mesma onda, vão me perdoar o coloquialismo internauta, mas ele não está na mesma vibe daqueles que efetivamente têm o interesse no combate à corrupção. E isso, tanto politicamente como juridicamente, creio eu, seja desastroso. Por quê? Porque nós criamos, a partir disto, uma lógica maniqueísta, a luta do bem contra o mal, a luta daqueles que querem o bem, do conceito etéreo, que eu chamo no texto de doutrina dos homens de bem, ou a elegia dos homens do bem de bem, sobre aqueles homens que são do mal, que querem efetivamente o desastre do Estado, ou têm algum tipo de acordo, ou algum tipo de intenção desejosa com a corrupção. Ora, isso se mistura de tal maneira no ideário do homem médio, que faz com que essa luta seja do bem contra o mal, e ao ser do bem contra o mal, qualquer pessoa, inclusive o Marlon, que faça alguma coisa que seja contrário à minha compreensão do bem, ele é necessariamente do mal. Se usar rabo de cavalo, piora. E aí, na verdade, esse ideário do mal faz com que nós criemos, dentro da estrutura do judiciário, visto pelo senso comum, como os juízes do bem e os juízes do mal, aqueles que efetivamente têm uma compreensão específica sobre a minha luta, e essa expressão minha luta, ela vem carregada de ideologismo, evidentemente vocês sabem do que eu me refiro, essa ideia da minha luta, do meu desejo, da minha vontade, vamos todos juntos, se não vier todo mundo não tem graça, não tem sucesso, faz com que nós criemos, e diz Ana Hannah Arendt, a porta aberta para qualquer discurso totalitário. Então, o discurso do combate à corrupção, o discurso criminal, o discurso de efetivamente tolher a sociedade do pretenso mal e mal absoluto que fez com que a nossa sociedade fosse, num dado momento, a mais corrupta do mundo, segundo alguns dados, não creio nisto, porque as repúblicas centro-africanas estão aí para provar o contrário, mas efetivamente com um grau de corrupção muito elevado, fez com que se criasse, ou criássemos, essa doutrina do bem, que me parece extremamente perigosa, e nesse raciocínio eu estou em boa companhia, e Hannah Arendt talvez seja a melhor dessas companhias. Porque isso também abre espaço para um status de moralismo, racismo, fascismo, homofobia, xenofobismo, esquerdofobia, no nosso caso, e a reação do outro contra qualquer outro que lhe seja diferente. Isso é o quê? Um déficit de tolerância. Isso é o quê? Um déficit de democracia. Isso é o quê? Um déficit de compreensão coletiva de que há uma tábua de direitos para ser cumprida e aquilo que não está proibido efetivamente está na esfera de liberdade das pessoas, e John Rawls existiu exatamente para defender esse ponto específico. Portanto, quero que primeiro, que essa ideia do homem de bem, ou isso que eu chamo de doutrina do homem de bem, ela cria um status sentimental e às vezes epidérmico, muito perigoso, e que precisa ser pensado com muito cuidado. E é preciso olhar a história para entender para onde isso pode nos levar. Anatole France não escreveu Os Deuses Têm Sede por acaso. Vários outros autores, como Hannah Arendt, não escreveram sobre os riscos do totalitarismo de outra maneira. Havia uma razão para isso. Portanto, esse status que efetivamente
das pautas do homem de bem que se opõe ao homem mau, e essa catarse que fez com que todos nós desejássemos cada vez mais a punição, ou cada vez mais a consequencialidade de um ponto de vista absolutamente político-ideológico sobre um resultado, ela precisa ser analisada com grãos sais, porque todos os desvios me parecem absolutamente desastrosos. O desvio no sentido de dizer isso é normal, corrupção é normal, sempre existiu e as pessoas não merecem ser presas, é um desvio com o qual nós suportamos. Os senhores, talvez, alguns colegas que eu vejo aqui, participaram desse período da nossa jurisdição criminal, mas talvez a grande maioria não. Mas as nossas ações penais, as nossas operações criminais, quando nós éramos da primeira instância, elas eram arquivadas com uma canetada simples, com uma razão que absolutamente não existia. Eu consigo mencionar diversas operações que tiveram esse fim, cada uma delas, exatamente por uma ausência completa de preocupação e com uma presença absoluta de justificativa discursiva sobre determinadas questões que efetivamente não tinham racionalidade. Então nós vivemos uma época em que fazer jurisdição criminal era frustrante. Quando nós criamos as varas especializadas em lavagem de dinheiro e criminalidade organizada, no começo dos anos 2000, sob a direção do então coordenador do CJF, que era o ministro Gilson Dipp, um grupo de 12 pessoas, 12 magistrados criminais, do qual faziam parte o Fausto de Santos, o Sérgio Moro, a Salise, o Abel Gomes do Rio, o Bruno de Pernambuco, o Rachid, que hoje está no Supremo, enfim, eram 15 colegas que só trabalhavam com o processo criminal e que efetivamente montamos aquelas varas junto com o Gilson Dipp. Aquilo era uma maneira de tentar profissionalizar o discurso, porque nós efetivamente tínhamos um discurso absolutamente acachapante e frustrante, porque as ações penais não andavam, as investigações não acabavam, e havia, na verdade, um grande movimento no sentido da sua não consequencialidade. Isso era muito frustrante. Só que, efetivamente, nós não podemos correr o risco, e o papel do juiz, efetivamente, é fundamental nesse ponto, que é o meu item 3, perceber quem éramos, quem somos e para onde vamos. Tentar conseguir compreender qual é o movimento correto, porque, na verdade, os excessos, em ambos os casos, sempre nos levam a posições extremamente equivocadas. Enfim, essa é a primeira parte do texto trabalha isto, que nós estejamos num momento em que o desejo da punição antecipada, o desejo das respostas antecipadas, ele é muito claro, mas ele tem um custo. Tudo que é antecipado, efetivamente, tem um custo, e é esse custo que precisa ser pensado, que é a terceira parte da minha fala. No segundo momento, para que eu trate desse desejo, digamos, diluído, disperso, dessa tendência que os sistemas de justiça, ou as organizações de justiça têm nas condenações, nos encarceramentos antecipados, qual é a quadratura da nossa jurisprudência? Como efetivamente nós podemos ressalvar ou podemos analisar o nosso discurso dogmático para entender como o STJ trabalha esse processo de prisões. Em primeiro lugar, prisões cautelares existem por razões instrumentais. Esse é o sentido da prisão cautelar. Senhores, parte dos senhores viu alguma discussão que se construiu em derredor de uma ou duas decisões minhas, onde eu efetivamente fiz uma digressão e expliquei aquilo que eu chamava de absurdo ontológico. E a frase era a seguinte: ofende a língua portuguesa e o direito positivo uma prisão preventiva para fatos passados. Isso me parece óbvio, ululante. Eu não posso chegar em 2018 e encontrar uma razão para uma prisão preventiva de alguma coisa que aconteceu em 2014. Eu tenho uma solução para isso, que a jurisprudência inglesa já construiu há muito tempo. Se em 2014 eu criei algum tipo de crime que se protrai no tempo, e eu tenho algo para fazer em 2018, efetivamente me cabe uma prisão preventiva, lógico. Se eu entender que a lavagem é um crime permanente, vai caber uma prisão preventiva. Se eu entender que há um crime contra a ordem tributária por alguma razão, ou que há valores de receptação que não foram entregues, vai me caber a prisão preventiva. Mas por fatos que aconteceram em 2014, efetivamente, não é minimamente razoável. Então, essa antecipação,
que efetivamente acontece em alguns casos, ela precisa ser racionalizada de acordo com a estrutura dogmática das nossas prisões cautelares. Em primeiro lugar, prisão cautelar vai existir quando o crime continua a ser cometido ininterruptamente e precisa ser interrompido. Essa é a razão clássica da nossa prisão preventiva. Crime idêntico pode ser cometido no dia seguinte ou em dias posteriores. Eu preciso de uma fundamentação concreta para essa suposição. Eu preciso ter um lastro de racionalidade para entender por que essa situação é efetivamente assim. Terceiro, quando há risco de fuga do autor. Fugir todo mundo pode, eu não posso exercer um processo de futurologia sobre isso, mas efetivamente, se eu tiver mínimo aguilhão, mínimo gancho teórico, objetivo e pragmático para explicar por que a fuga pode existir, vai caber prisão do mesmo jeito. E quando houver risco para a instrução penal e efetividade da punição, por alguma razão que eu consiga concretizar, que eu consiga efetivamente materializar. Efetivamente, esse raciocínio nos leva a uma situação clara que precisa ser pensada. O STJ já definiu, e no texto, após uma pesquisa em todas as decisões que dizem respeito a isso em 2018, é fácil perceber que essas razões da prisão cautelar, prisão preventiva, elas têm que ser efetivamente instrumentais. O que acontece efetivamente no senso comum não teórico dos não juristas, claramente, é um raciocínio de causa e efeito. Se ele praticou esse crime, ou se ele está sendo acusado desse crime, eu parto do pressuposto que ele praticou e eu raciocino a necessidade de prisão, não pela cautela, doutora Raquel, eu raciocino para ver. Eu raciocino pela necessidade da prisão por aquilo que ele cometeu e pela consequência que advirá. O senso comum pode fazer isso, até porque nós não temos controle sobre o senso comum. Dona Maria batendo o bolo 3 horas da tarde, dia de sábado, ela pode tranquilamente entender que se estão acusando o réu X desse crime aqui, ele tem que ser preso. Não podemos exigir de Dona Maria que ela entenda o que é uma prisão cautelar, que ela compreenda quais são os pressupostos de uma prisão instrumental. Mas nós, juristas, efetivamente, não podemos nos dar ao luxo de mergulhar nesse déficit de dogmática, nessa ausência de condições concretas para a realização de uma prisão. Em segundo lugar, essa prisão cautelar preventiva, ela efetivamente não é decorrente nem da gravidade do delito, nem da possibilidade de condenação. Ela tem pressupostos claros. Não estamos diante da necessidade de antecipação da pena, porque isso efetivamente quer nos parecer, e tem vários arestos no mesmo sentido, que é uma antecipação de culpa que não cabe. Também há outra hipótese, que é ontologicamente diferenciada, que é a prisão temporária prevista na 796089. As hipóteses de prisão que acontecem para investigação são muito específicas. Muito embora haja uma confusão no dia a dia do foro, precisa ser tolhida. É assim, eu peço uma prisão preventiva. Se o juiz não me der uma prisão preventiva, então que ele me dê uma opção temporária de 5 dias. Não é assim que funciona. Nem na jurisprudência do Supremo, nem na jurisprudência do STJ, nem todos os autores que efetivamente escreveram isto. A prisão preventiva tem as razões que eu identifiquei. A prisão para investigação, que uns ainda chamam de provisória e teoricamente é temporária, ela existe para efeitos de investigação. Se eu não tenho que investigar mais, e eu não demonstro claramente por que eu tenho que investigar aquele cidadão naquele prazo específico ali, eu efetivamente não posso decretar a prisão, como eu não posso, se eu só articular razões de cautela, pedir que, caso você não me dê a preventiva, por favor, me conceda uma temporária. Não são degraus na mesma escada. Primeiro a temporária, depois a preventiva. São razões endogenamente distintas. Elas existem por motivos distintos. E, efetivamente, isso precisa ficar razoavelmente claro, porque as razões de cabimento dessa prisão para investigar é a imprescindibilidade da prisão para investigação ou quando o indiciado não tiver residência fixa, que é outra hipótese da prisão desta natureza. Enfim, e a última das medidas que não são necessariamente prisão, mas que causaram um certo raciocínio agressivo da jurisprudência, é a famosa condição coercitiva.
Eu sou absolutamente a favor da condição coercitiva. Na verdade, a condição coercitiva foi uma, entre aspas, invenção ou uma interpretação desses mesmos juízes criminais que eu mencionei há pouco, lá pelo começo dos anos 2000. Por quê? Porque nós começamos a decretar várias prisões temporárias, onde, na verdade, a gente não precisava que o investigado ou o réu estivesse 5 dias, o investigado no caso, 5 dias preso, muito menos 10. O que nós efetivamente queríamos é que ele desse explicações claras para fim de investigação no momento da busca e apreensão. E ao fazê-lo no momento da busca e apreensão, e ouvido e tratado daquele material que foi apreendido na busca, ele efetivamente podia voltar para casa porque não tinha nada mais na investigação para resolver. E o que nós fazíamos? Dávamos o mandado de prisão temporária, aí no dia seguinte a gente revogava. Por quê? Porque tudo que interessava para a investigação tinha sido colhido no momento da busca e apreensão e da inquirição dele. E aí nós começamos a fazer esta busca e apreensão, e aí eu não me lembro mais qual de nós citou isto pela primeira vez, ou se foi uma sugestão do MPF ou da polícia, mas o certo é que o período é esse. Nós começamos a dar o que a gente chamava de prisão temporária mitigada. Fundamenta na prisão temporária, e ao final diz o seguinte, mas, como o item investigativo que eu quero é um mínus, não tem por que eu ofender o direito fundamental dele ao recolhimento e efetivamente vamos permitir que ele apenas seja ouvido e volte para casa. Não precisa prendê-lo para isso. Quem pode o mais, efetivamente pode o menos. Então, na verdade, é a velha discussão do copo cheio e copo vazio. Como é que o Supremo percebeu isso? Os processos que caíram na mão do Celso Mello, ministro Celso Mello disse que isto era o renascer da detenção para ouvir, prender para interrogar. Portanto, era tudo nulo. O que caiu, já não me lembro, acho que foi o Joaquim Barbosa ou Ellen Grace, o ministro Ellen Grace ou o ministro Joaquim Barbosa. O que foi dito foi o seguinte, é bom para o réu, para o investigado. Ao invés de ele ficar preso 5 dias numa temporária, já que há fundamento para temporária, ele simplesmente vai ser ouvido e volta para casa. Portanto, essa discussão ela me parece absolutamente vazia. O que ela não pode ser raciocinada é como um terceiro degrau. Primeiro, a condição coercitiva. Se não der, temporária. Se não der, preventiva. Não são degraus, são razões distintas. Sendo que a condução coercitiva é uma hipótese de prisão temporária a menor, benéfica ao investigado. Essa é a razão e esse é o fundamento. E a terceira hipótese que nós temos de prisão antecipada é a prisão após decisão de segunda instância. Eu costumo brincar em aulas e palestras que eu defendo a execução imediata da pena de prisão após a decisão do Tribunal de Apelação desde o tempo que isso era pauta da esquerda. Muito tempo. O problema é que o Brasil é uma coisa tão dinâmica e não é para amadores que as coisas deram uma invertida de tal maneira que hoje alguém que defende a prisão após segunda instância, ele tem algum posicionamento político ideológico que não é o correto, que não é o correto na boca de quem fala. Mas, efetivamente, sempre foi assim. Por quê? Porque não faz sentido, e é uma fala da ministra Ellen Grace deixando isso muito claro, nenhum país do mundo executa as suas penas após a decisão da Suprema Corte. Isso é uma jabuticaba absoluta. Até concordo com o raciocínio de que nós precisaríamos mudar a lei. Mas o que eu preciso demonstrar é o seguinte, não há óbice constitucional a isso. Por quê? Porque o que a Constituição diz é que ninguém, lá no artigo 5º, é que ninguém efetivamente será submetido à pena não antes do trânsito julgado. Essa expressão não está lá. Ele não é considerado culpado antes do trânsito julgado. O que a interpretação nos diz é em que momento ele vai executar. O modelo brasileiro acaba por permitir, essa interpretação do Supremo, que eu possa começar a execução antes que ele seja considerado definitivamente culpado. Porque o termo só poderá efetivamente cumprir pena após o trânsito julgado não está na Constituição. O que está na Constituição é a determinação de que ninguém será considerado culpado. Se eu entender que eu posso começar a execução de pena sem a declaração definitiva de culpa, não há óbice constitucional. O óbice passa a ser o quê? Infraconstitucional. Quando o Código de Processo Penal diz, ele sim, que eu preciso do trânsito julgado. E outro artigo do Código, que é o 283, outro artigo do Código de Processo Penal me diz o quê? Que os recursos especial extraordinários não têm efeito suspensivo.
O que é razoável? Essa foi a interpretação do ministro Nery da Silveira, foi o primeiro grande acordo sobre isso. Ele diz o quê? Que efetivamente os dois artigos precisam ser raciocinados conjuntamente, tanto o 283 quanto o... fugiu o número. 682, se não me engano. Para dizer efetivamente o quê? Para dizer que eu preciso e devo executar diretamente, imediatamente, as penas, porque o efeito suspensivo não altera a dicção do 283, 637. Porque o recurso ordinário não tem efeito suspensivo e, uma vez arrazoados, efetivamente não suspendem a execução. Então, isso implica dizer uma antecipação do trânsito julgado, na medida em que eu possa executar após a decisão de segunda instância, que, em última análise, é a linha que o ministro Teori seguiu naquele aresto que nós conhecemos. Portanto, isso me parece extremamente salutar para a jurisdição criminal, extremamente correto, e precisa efetivamente ser consolidado a partir de uma alteração no Código de Processo Penal. E volto a dizer, não há necessidade de mexer na Constituição. O problema da Constituição acaba sendo uma questão de natureza, eu diria, criminológica ou de ética da aplicação da lei penal. Porque nós teremos que reconhecer, talvez Beccaria se assustasse com isso, que no modelo brasileiro eu posso executar uma pena sobre alguém que não, em razão de quem não foi reconhecida definitivamente a culpa. Eu posso executar a pena sobre alguém que não está definitivamente considerado culpado. E aqui uma observação sobre a decisão do STJ, que eu já pedi todas as vezes aos caríssimos ministros para discordar, que pena alternativa não se executa antecipadamente. Quer dizer que eu posso colocar alguém na Papuda, posso colocar alguém em Pedrinhas, posso colocar alguém em diversas prisões, se ele for condenado de segunda instância, mas prestação de serviço à comunidade tem que esperar a decisão do Supremo Tribunal? Eu não consigo entender a lógica disso. O argumento que o STJ utilizou foi o seguinte: como o Supremo, nem o voto do Supremo ou o voto condutor, não especificou as penas alternativas, eles só podem executar aquelas que estão explícitas no voto e, consequentemente, aquelas restritivas de liberdade ou privativas de liberdade e não as restritivas de direito. Ou seja, eu espero 10 anos para dar aula numa escola primária como pena alternativa ou para limpar o chão de uma repartição pública, mas a pena de prisão ela é executada no dia seguinte ao último embargo de declaração. E o último ponto sobre isso, não me alongando, o Marcos já me mostrou aqui o relógio. O tribunal, eu baixei uma resolução, à época em comum acordo com a doutora Raquel Branquim, no sentido de que todo e qualquer embargo de declaração julgado, sai uma carta de ordem determinando a execução imediata. Uma coisa nós não podemos perder de vista: só nos salvará do momento futuro da história a coerência. E aí eu vou pedir permissão para o coloquialismo mais uma vez. Aquela borduna que bate em Chico tem que bater em Francisco. Nós estamos tratando de execução de pena, então não há nenhum elemento pessoal que diga esse caso vai, esse caso não vai, esse aqui vai preso, esse aqui não vai, esse aqui espera, esse aqui tem o mandado de prisão expedido no dia seguinte. Ou a regra vai valer para todos, ou a regra não vai valer para todos. E nós não podemos esperar o requerimento do Ministério Público também, porque a execução penal ela é de ofício. Então, a determinação é do judiciário. Julgou-se o primeiro embargo de declaração. No máximo, julgou o segundo se houver uma omissão latente, ou os embargos infringentes se ele não for unânime. A presidência da sessão e da turma expede uma carta de ordem de execução provisória e determina a execução da pena no dia seguinte. Isso vale para todos os processos. É a única maneira de ressalvarmos a hipótese de consequência. E ainda na prisão preventiva, para chegar num ponto, encerrar essa segunda parte, correr para não perder o tempo, há uma questão que precisa ser analisada com grãos salles e com cuidado. Qual é a porta aberta do argumento normativo ou do argumento etéreo para se determinar uma prisão que às vezes é mais antecipada do que nos parece? É efetivamente a hipótese de garantia da ordem pública. Garantia da ordem pública é um conceito extremamente aberto. Nós encontramos no STJ, só em 2018, uso de arma de fogo combinado com gravidade concreta do delito e possibilidade de reiteração. Nós encontramos temor das testemunhas,
reiteração delituosa, risco de reiteração, ainda que abstrato, proteção da sociedade, fuga e temor da vítima, gravidade decorrente da quantidade de droga que abala a organização social, periculosidade decorrente do modus operandi. Tudo são conceitos utilizados em arestos do STJ, das duas turmas, para definir o que é esse perigo da sociedade. Na verdade, aqui é a porta aberta para a avalanche do senso comum, como eu chamo. Tudo aquilo que eu imaginar que é perigoso, ainda que seja abstrato, vira para mim uma justificativa para uma prisão cautelar. E no fundo eu coloco a minha compreensão ideológica de mundo, do que é importante e do que não é, numa decisão judicial. Então, se eu sou alguém que efetivamente acha que o maior mal do mundo é o tráfico de entorpecentes, não há uma prisão preventiva vinculada ao tráfico que eu não mantenho. E eu utilizo que argumento? A cláusula aberta e etérea e específica do risco para a sociedade. E, efetivamente, eu utilizo um discurso normativo, no sentido alexiano da palavra, sobre a pressão do que é bom e do que é mal, e fundamento a minha decisão penal nesse sentido. Portanto, aqui entra a carga extremamente ideologizante do magistrado, o que, numa lógica de restrição de direitos, é absolutamente arriscado. Essa é, então, finalizando essa segunda parte, a nossa quadratura da prisão antecipada, ou antes do trânsito julgado, no modelo brasileiro. Há um ponto específico que me faz levar agora à última parte, que eu chamo do estado da arte e o futuro da justiça criminal. E aqui vai algumas considerações sobre quem só teve uma profissão na vida e só terá uma. Eu pretendo ser, depois da aposentadoria, um viajante eterno e um leitor compulsivo, mais ainda, mas não me contem comigo para nenhuma outra profissão. A profissão da minha vida sempre foi ser juiz e, de há muito tempo, juiz criminal. E, portanto, me permito, até por gostar da magistratura, as análises sistêmicas, as análises pessoais que eu faço sobre a psicologia do magistrado. E, efetivamente, eu consigo perceber, outros terão outras leituras, uma diferença absolutamente completa do magistrado do segundo quadrante, da segunda década, do século XXI, e o magistrado da última década do século anterior. O que mudou nos nossos perfis e o que mudou na nossa compreensão. Em primeiro lugar, como os tempos mudaram muito, e como existe efetivamente, claramente, uma tendência e um desejo claro e completo a punição ou a resolução dos nossos males sociais, o que é um avanço, esse mesmo avanço, esse mesmo elemento positivo, ele pode se converter na nossa própria ruína ou no nosso próprio mal. E aí eu vou me permitir ser extremamente drástico e draconiano na minha análise. Em primeiro lugar, eu creio que nós estamos, como o mundo está num determinado momento, trocando uma compreensão ideológica por outra. O perfil do juiz da década de 90 era um perfil que tinha uma compreensão ideológica extremamente clara. Ele foi para a magistratura porque era um lugar de independência e era um lugar onde ele podia realizar, de certa maneira, as suas ideias de igualdade, de realização dos direitos humanos, de realização e construção dos direitos fundamentais. Esse era o nosso perfil na década de 90. Evidentemente que nesse perfil nós tínhamos uma série de exageros. Todos nós, dessa época, temos colegas que efetivamente atravessaram o Rubicão para muito além da racionalidade, me perdoe a locução histórica. É óbvio. Mas o nosso perfil, da nossa geração, do Saulo, do Leão, do Glaucio, de todos nós, era um perfil construtivo. Na verdade, nós tínhamos alguma lógica de igualdade e a ideia de juiz era uma ideia de levar direitos, era uma ideia de construir direitos, era uma ideia de construir cidadania. Esse era o perfil. Alguns à direita, outros à esquerda. Da clássica definição, eu estou usando Bob para isso. Vinculação com a liberdade, vinculação com a igualdade. Mas todos nós, efetivamente, tínhamos um perfil inclusivo, um perfil de realização e construção de direitos. O mundo mudou, e é natural que mude, e é um equívoco o raciocínio que às vezes eu vejo, que é o seguinte: aquilo era um judiciário ideologizado, eu sou isento. Deus me livre dos isentos, porque eles não conseguem ler nem a si próprios. Deus me livre da compreensão da neutralidade, porque significa ser parcial sem perceber o que está fazendo. Nós estamos tratando de imparcialidade. Nós não estamos tratando de ausência de ideologia nem de ausência
de compreensão no mundo. Heidegger já explicou isso, e tantas outras pessoas já explicaram tudo isto. A compreensão que nós estamos tratando é eu no mundo, quais são os meus valores, quais são as minhas ideias, o que funciona como substrato de construção do meu modo de pensar. Isto é igual para todos. Todas as pessoas se constroem a partir desse seu substrato, que tem a ver com aquilo que leram, aquilo que escutaram, as experiências que tiveram, as construções da vida que possuíram. Catarina Sobota diz isso, Konrad Hess dizia isso, e uma série de outros pensadores dizem isso. Não é porque a gente tem um discurso ignorante nos cercando que nos permite a ausência da própria compreensão da realidade. Então, efetivamente, esse discurso de isenção é um discurso que me apavora na medida que isso é impossível. Isso não tem nada a ver com parcialidade ou imparcialidade. Ao juiz é dada a obrigação de ser imparcial, de não ter interesse na causa, mas ao juiz é impossível que ele não seja fruto do que ele leu, do que ele pensou, das experiências que ele teve, das lutas que ele efetivamente viveu. Portanto, o que me parece é que efetivamente nós mergulhamos nesse discurso da isenção, sendo perigoso, e a consequência disso qual é? É nesta isenção uma compreensão de superioridade moral. Uma compreensão de que nós juízes somos mais importantes do que os outros. Que nós juízes temos então uma noção, uma obrigação de levarmos o mundo a uma posição qualquer. Eu me lembro de uma discussão em que, quando eu ainda discutia muito em grupo de juízes, e sempre achei interessante, mas isso já refreou, como todos percebem, há algum tempo, porque algumas discussões começaram a ficar muito difíceis. Eu dizia o seguinte: eu até gosto dos valores do meu auxílio moradia. Não sejamos hipócritas, R$ 4.778,35 é bom para todo mundo. Mas qual a razão teórica e pragmática de eu ter direito ao auxílio moradia e o neurocirurgião não ter? Ou qual é a razão de eu necessitar de um auxílio moradia e qualquer outro servidor público não? A resposta que me deu foi a seguinte: porque não existe profissão mais importante no país do que a nossa. Nem o neurocirurgião do hospital público, nem, como diz a Angela Merkel, a professora primária. Isso para mim é um tanto assustador. Esse discurso da superioridade moral, esse discurso da superioridade funcional, esse discurso de somos mais importantes, ele é um discurso que carrega consigo um tremendo mal, que é evidentemente a reação que isso provoca, porque as pessoas têm as suas funções diferenciadas na sociedade, mas efetivamente os graus de importância eles dependem sempre do caso concreto e do momento específico. E na verdade, já me conduzo para o final, me perdoe, nós não podemos correr o risco dessa superioridade moral nos levar a uma invasão da função alheia, uma invasão da atividade alheia e, consequentemente, estabelecer aquilo que alguns mais sarcásticos, como tantos, eu não vou citar nomes, chamaram num dado momento de ditadura de toga ou golpe de toga, que é aquela possibilidade de judiciário, então, se fazer através do ativismo judicial um legislador, se fazer através dos discursos moralistas um superior da sociedade e se fazer através da ausência de percepção dos dilemas sociais como um Messias ou como um Mártir que levará a sociedade ao bom caminho. Certa tese de doutorado, eu na banca, tese excelente, por sinal. O aluno o doutorando terminou sua conclusão e eu fui dar os parabéns e fiz aquela pergunta jocosa, brincadeira, claro, que eu faço sempre: o que você quer ser quando crescer? Aí ele virou para mim e disse: professor, eu gosto muito desse assunto, judicialização da saúde pública, planos de saúde pública. Aí discorreu um pouquinho sobre a tese dele, rapidamente, sobre direito à saúde, e terminou dizendo o seguinte: por isso eu quero fazer concurso para promotor de justiça. Não, meu amigo. Você vai se filiar a um partido político e vai discutir no espaço democrático a sua ideia de saúde. Pelo amor de Deus, não faça concurso para promotor de justiça se o que você quer é discutir o modelo público de saúde. Os espaços democráticos são distintos, as esferas são distintas, as funções são distintas. Nós não vamos fazer revolução e nem projeto político pela toga. E, efetivamente, isso me parece uma característica clara. Segunda coisa que me parece muito latente no judiciário hoje, o que eu chamo de compreensão PlayStation do universo. Me perdoem todos os senhores que têm mais de 20 anos a menos, têm mais de 20 anos a menos do que eu. Por que isto? É uma visão virtual do mundo.
absolutamente virtual, é uma visão sem compreensão epidérmica, sem compreensão empírica, sem efetivamente saber o que é causa e consequência do outro lado do muro. É algo como uma compreensão de jogar videogame de tiro em primeira pessoa durante a noite e acordar se sentindo macho alfa e vai resolver os problemas do mundo. Essa compreensão, esse espírito Marvel, como eu digo no texto, efetivamente é uma tentação, bônus, bem intencionada, de resolver os problemas do mundo, que efetivamente só nos leva para o caos, só destrói e só desconstrói a compreensão da justiça, a compreensão do juiz, o papel de fala e o lugar de fala do magistrado no contexto social. Dito de outra maneira, eu acho que nós precisamos urgentemente desacoplar o pensamento do juiz criminal do senso comum das redes sociais, aplicar o direito positivo, penal e processual penal, independentemente do desejo da maioria. Ser juiz não é ser deputado, não é ser senador, não é ser aquele que se submete aos desígnios da maioria, é aquele que tem a função de construir o direito positivo. E busquem, por favor, Hart e Lai, busquem, enfim, até o Dworkin diz isso e tantos outros, esqueçam a compreensão majoritária do aplauso do senso comum, isso me parece fundamental. A redução do ativismo judicial penal aos limites da cláusula aberta das normas objetivas também me parece fundamental. É preciso efetivamente compreender qual é a lógica de construção do direito e abandonar todas essas hipóteses de heroísmo. A redução da atividade política do juiz, essa invasão do judiciário pela política, é efetivamente um dos elementos no direito criminal que mais desconstrói o nosso lugar de fala, que mais desfaz a nossa compreensão do juiz como imparcial. Efetivamente, para aplicar o bom direito criminal, é preciso ser intolerante com os atos criminosos, mas é preciso ser tolerante com as pessoas, com as compreensões diversas. É preciso ser intolerante com aqueles que querem rasgar o direito positivo, mas efetivamente é preciso ser completamente vigilante quanto às tendências heróicas e absolutamente apaixonadas e apaixonantes que tentam ver no exercício da magistratura um exercício de sufocamento de qualquer contrário ou daqueles que efetivamente pensam diferente de nós. Eu peço desculpas pelos 5 minutos que me excedi, agradeço imensamente a paciência dos senhores na internet e presencial, agradeço o convite formulado na pessoa do Pedro mais uma vez. O texto efetivamente será disponibilizado assim que as notas de rodapé forem consertadas, ajeitadas, incluídas, e eventual debate que começa a partir de agora possa evidentemente e como sempre enriquecer qualquer ideia, qualquer texto, qualquer pressuposição. A todos, muito obrigado. Bom, agradeço ao desembargador Ney Belo, excelente o texto, eu tive a oportunidade de lê-lo ontem no final do dia. Nós vamos abrir agora uma rodada de perguntas. Eu vou tomar a liberdade de fazer a primeira, de acordo com alguns apontamentos que eu fiz aqui durante a fala do desembargador. Desembargador, nas minhas pesquisas há pouco sobre um trabalho que eu estou desenvolvendo também, das questões que me chamou a atenção foi quando eu fui analisar aqueles dados do CNJ e do DEPEN sobre a estatística de presos no Brasil, né, que vem aumentando, que hoje, salvo engano, em 2017, os últimos dados eram 727 mil presos, incluídos aí provisórios e não provisórios. E o que me chamou a atenção nesse número é que, desses 727 mil, cerca de, salvo engano, entre 600 e 800 presos provisórios ou não são relacionados a delitos de corrupção. Ou seja, corrupção e alguns delitos contra a administração. Ou seja, uma representatividade baixíssima que, de certa forma, reflete a parte inicial do texto do doutor, no sentido de que o processo penal brasileiro ele tem endereço, cara e RG, vamos dizer assim. Como que o desembargador enxerga esse número baixo de prisão, não digo de prisão, de pessoas presas, sejam antecipadas ou não, frente a essa necessidade de punição midiática, pelo eficientismo penal, vamos dizer assim, e também com o binômio com os direitos fundamentais do réu. Por quê? Porque, a meu ver, o maior problema do processo penal brasileiro hoje é aliar o utilitarismo processual, não no sentido pejorativo, mas no sentido de eficientismo,
com as garantias fundamentais do réu, certo? Como que o desembargador analisa essa questão relacionada a esses delitos, ao crime de corrupção, basicamente, de forma que nós tenhamos uma eficiência penal sem com que nós ultrapassemos os limites dos direitos do réu no que tange à prisão antecipada? Bom, na verdade, são duas perguntas em uma, né? Com relação aos direitos fundamentais em investigação e processo criminal, eu acho que num dado momento no país, final dos anos 90, digamos assim, nós cunhamos a expressão ampla defesa com uma dose de fetiche, como costumo dizer, muito grande. A ampla defesa virou algo muito além da possibilidade de defesa. Se nós percebermos algumas situações, elas chegam à beira do absurdo. Quando eu subi ao tribunal em 2013, eu descobri que todos os advogados eram intimados por carteiro ou oficial de justiça. Aí eu fiquei imaginando, peguei um processo que tinha 16 correspondências devolvidas. Aí eu fiquei imaginando, qual é o bom advogado que não consegue dar um bypass num oficial de justiça ou num carteiro pelo tempo que lhe for razoável? Aí eu fui buscar qual era a razão disso e encontrei a justificativa Holmes Simpson. Quando eu cheguei, já era assim. E quando a gente escuta isso dos mais antigos do tribunal, de então isso aí é da instalação do tribunal. Já instalaram o tribunal assim. Aí a gente começou a mudar isso e hoje em dia, evidentemente, a estimação para o advogado é para o diário oficial. Então, existem determinadas culturas que se criaram num dado momento no país em que a ampla defesa virou um fetiche, uma coisa hiperbólica e que os processos não andavam, as cartas, ninguém aplicava o 282 e as cartas de ordem, depois de 60 dias, você mandava expedir de novo e ficava 5 anos para ouvir uma testemunha, enfim. Então, na verdade, é preciso e é fundamental que isso seja tolhido. Ao mesmo tempo, eu não posso partir para um movimento inverso, que é de reduzir completamente as garantias, os direitos e as garantias dos réus, porque eu quero chegar num lugar e eu tenho que levar todo mundo para uma cruzada para a resolução de um problema específico. Processo penal não é cruzada, processo penal não é processo apaixonante nem apaixonável, processo penal é aplicação da lei ao caso concreto, ponto. Então, na verdade, me parece que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Na praia é sempre o melhor lugar. Eu não posso nem hiperbolizar a ideia de ampla defesa, no sentido de que tudo aquilo que é construído é pelo justificativo da ampla defesa, e eu não posso, evidentemente, mitigar, destruir e desfazer todas as garantias do réu. Eu preciso, efetivamente, ter uma tábua de direito positivo que seja necessário. Costumo dizer, exatamente nesse ponto que você me pergunta, que nunca foi tão necessário reverenciar Kelsen. Nunca foi tão necessário aplicar a lei. Aplicar a lei não poderá ser um ato revolucionário nem para soltar e nem para prender. Aplicar a lei é nosso objetivo. E, efetivamente, nós não podemos fugir disso, nem no sentido nem no outro. Por que a gente tem tão pouca gente presa por corrupção? Isso me parece óbvio. Nenhum país do mundo tem mais encarcerados por crimes contra a administração pública do que por crimes que ocorrem dentro no seio da sociedade e das relações privadas, evidente. Nós nunca teremos um estado de encarceramento que chegue a isto, claro, porque a quantidade de interações que existem no espaço social são muito maiores do que as quantidades de interações que existem no espaço público. Agora, 42% dos nossos detentos estão para o tráfico de drogas. Se o Congresso Nacional alterar a posse, ou descriminalização ou liberação, provavelmente descriminalização, do porte de entorpecentes para tráfico, para qualquer coisa, inferior a 40 gramas, de saída nós vamos colocar para fora 25% da rede carcerária. Por quê? Porque nós criamos uma lógica recente de encarceramento de usuário de entorpecentes sob a justificativa de tráfico. Ou o tráfico formiguinha, ou pequena posse de entorpecente. 90% das apreensões em São Paulo são de droga inferior a 40%. Aquilo que é absolutamente liberado em países como República Tcheca, República Tcheca, Espanha, Portugal agora, que não descriminalizou, mas não liberou, Canadá, Califórnia, no Brasil gera penitenciária. Então,
Veja, o foco me parece complicado e o foco me parece que deva ser corrigido. É esse o meu ponto. Muito obrigado, doutor. Alguma pergunta? Fique à vontade. Acho que tem um microfone por aí. Bom, se não tenhamos nenhuma, eu agradeço a presença do desembargador. Foi muito interessante o tema, o assunto, e declaro encerrada a presente mesa. Muito obrigado a todos. Nós vamos ter um intervalo de 15 minutos.